e sabemos que Tu vais usar Teu servo nas Tuas mãos, e isso tudo para a glória do Teu nome. Amém. Aleluia. Graça e paz, amados. Você pode se sentar, por gentileza? Como é bom celebrarmos aquele que vive. Jesus ressuscitou. Nos reunimos como aqueles que se reúnem diante de um Deus vivo. A diferença está aqui. Temos diversas reuniões acontecendo simultaneamente, com diferentes propósitos, com diferentes objetivos, em diferentes instâncias, mas nós nos reunimos diante daquele que está vivo. Seres humanos em todas as raças, tribos, línguas, nações e em todos os lugares cultuam a um tipo de Deus, a uma projeção de Deus, seja ela externa ou por motivos internos, mas nós celebramos aquele que não é projeção nem produto, seja interno ou externo, mas aquele que era, é e para sempre será Rei dos reis, Senhor dos senhores e único Deus. Ao Cordeiro de Deus seja a glória para todo o sempre. Queridos, antes de iniciar a mensagem, eu já vou convidá-los para que você já possa encontrar o texto bíblico na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Enquanto você vai encontrando a referência bíblica, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu quero rapidamente externar a gratidão e os louvores a Deus. Eu quero agradecer ao pastor pela gentileza do convite. É um prazer revê-lo. E ao citar sua pessoa, cito todo o corpo de obreiros, sua família e toda a liderança, a coordenação de jovens local e também representando toda a coordenação geral da cidade. É um prazer poder estar aqui. A todos os jovens dessa congregação, na liderança dos irmãos, ao grupo Apocalipse Instrumental, Vocal, Deus abençoe, em nome de Jesus. É um prazer poder estar aqui e retornar a esta igreja. Também aos irmãos que nos acompanham, a minha esposa, aos nossos amigos, Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu guardo essa igreja com muito carinho no meu coração, e a gente estivemos algumas vezes aqui, e a gente pode hoje retornar e rever alguns amigos, e é uma alegria podermos cultuar juntos. 1 Timóteo capítulo 4, sentado mesmo como você está, eu quero ler alguns versículos com você, mas eu quero que você permaneça com o texto bíblico aberto neste capítulo durante toda a ministração da mensagem, porque nós vamos precisar retornar a ele algumas vezes para entendermos a palavra que será ministrada nesta noite. Palavras de Paulo dizendo: o Espírito afirma claramente que nos últimos tempos alguns desviarão da fé, ou irão apostatar-se da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinamentos malignos, que provêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Algumas versões dizem está cauterizada. Tais pessoas afirmam que é errado se casar e proíbem que se comam certos alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que são fiéis e conhecedores da verdade. Porque tudo que Deus fez é bom. Não devemos rejeitar nada, mas a tudo receber com ação de graças, pois sabemos que se torna aceitável pela palavra de Deus e pela oração. Se você explicar estas coisas aos irmãos, será um bom servo de Cristo Jesus, nutrido pela mensagem da fé e pelo bom ensino que tem seguido. Paulo fez diversas viagens missionárias, incursões missionárias. Deus havia preparado o ambiente e o pano de fundo histórico, cultural, social, político, geográfico, para que desta forma a boa mensagem, a nova mensagem
isto é, o Evangelho, fosse anunciado no mundo antigo. E a Bíblia vai relatar isso mais detalhadamente, por exemplo, no livro de Atos dos Apóstolos. O caminho estava aberto, totalmente pronto. A expressão paulina é que era a plenitude dos tempos, isto é, tudo estava de acordo com a vontade soberana de Deus e preparado por Ele, para que então a mensagem de salvação chegasse a todos os povos. E Paulo fora chamado, escolhido, separado, vocacionado para carregar essa mensagem. E mais do que uma mensagem de conteúdo doutrinário, explicativo ou de um tom religioso, ela era uma boa nova, uma notícia alvissareira, um novo jeito de enxergar a si mesmo, ao próximo, a vida e a sua relação com Deus. E essa mensagem, ela tinha um poder transformador, de tal forma que em todos os ambientes que ela entrava, mesmo sob perseguição ou mesmo sobre a tentativa política de Roma de tentar freá-la, ou da religiosidade judaica de tentar diminuir o seu alcance, a sua veracidade ou a sua aceitabilidade, mesmo assim essa mensagem ela vai se incrustando em todos os ambientes que ela é proclamada, ela vai causando ambientes transformadores. E essa mensagem ela era transformadora não pela aceitação de todos, mas pelo fato de ser uma mensagem enviada por Deus, e por isso carregava de Deus a sua presença, a sua manifestação, a sua ação. Então essa boa nova carregada por Paulo não era uma mensagem de cunho religioso, doutrinário, mas era uma mensagem de vida, e por isso ela era uma mensagem então transformadora. E ela vai entrando em ambientes e vai transformando. Então Paulo vai viajando e vai carregando com equipes essa mensagem. Ele começou com 3 pessoas, e ele vai viajando por toda a Ásia Menor, pelo leste europeu, e vai carregando a mensagem sobre quem era o enviado de Deus, o Messias ou Cristo, Jesus, aquele de Nazaré, que eles tinham matado, mas segundo eles havia ressuscitado, e por isso carregavam por ele, pelo seu Espírito, esta mensagem, esta boa notícia de que Deus queria se relacionar com os homens, não mais agora dentro do ambiente de Jerusalém, do templo, mas Deus queria se relacionar no dia a dia com os homens, nele fazer morada, e neles e através deles tornar-se conhecido, um Deus acessível, um Deus diferente, um Deus relacional, um Deus que queria se comunicar com os homens. Essa era a mensagem. E em meio às viagens eles vão não somente pregando, mas vão iniciando pontos de culto, às vezes em casas, em diferentes ambientes, e assim vão nascendo aquilo que o Novo Testamento vai chamar de eclesia, de igreja, ou seja, um ajuntamento, uma assembleia, uma organização de pessoas em torno de uma mesma fé, de um mesmo conteúdo, de um mesmo Deus. E ele chega então a algumas cidades muito importantes para levar essa mensagem. Uma delas era a cidade de Éfeso, que era uma cidade portuária importantíssima do mundo da época. Lá inclusive havia o conhecido templo da Grécia, a deusa Ártemis, e era uma cidade que tinha então uma posição geográfica favorável, acesso ao porto, e cidades portuárias eram cidades de grande movimentação econômica, relacional, cultural, e era um grande meio de viagem para o comércio e para a locomoção a grandes distâncias. E Paulo chega nessa cidade, e ele fica nessa cidade, a cidade que ele ficou mais tempo, 3 anos pregando e ensinando sobre a notícia, a boa nova de quem era Jesus, o novo jeito de Deus se relacionar, o Evangelho, que significa uma boa notícia, e era uma boa notícia. Deus agora queria se relacionar com os homens. Ele fica 3 anos pregando, mas Paulo vai encontrar nesta cidade 2 grandes problemas, e é muito importante ainda nessa introdução, antes de partir para a mensagem propriamente dita e depois as aplicações, pensarmos no tema escolhido para trabalhar durante todo esse ano com os jovens, que está aqui colocado, que é fundamentos da fé. Então, antes de pensarmos em fundamentos da fé, aquilo que foi colocado em estudos, em retiros, eu preciso primeiro colocar algumas coisas aqui. Paulo tinha 2 problemas nessa igreja na cidade de Éfeso. Primeiro problema:
O primeiro problema se relacionava à sociedade de Éfeso. Éfeso era um dos grandes centros culturais e econômicos do mundo grego, mas como um grande polo industrial, econômico, centralizado de poder, havia uma grande movimentação de pessoas. E grande movimentação de pessoas significa diferentes culturas se movimentando, que vinham de diversos lugares, porque era uma cidade portuária. Muitas pessoas se movimentando de diferentes culturas significa um processo que nós chamamos sociologicamente de aculturamento e inculturamento. Aculturamento é tudo que se ajunta ao jeito das pessoas viverem, e inculturamento é todas as culturas de fora que de forma sincrética se mistura com a cultura local. Então virou literalmente uma concha de retalhos a cidade de Éfeso, e vai abrindo espaço para o politeísmo, isto é, a adoração de inúmeros deuses. Esse era o primeiro problema para Paulo. Como iria falar de um Deus único que se revelou em seu Filho, se eles criam em diversos deuses, e por causa da presença de estrangeiros e de homens que toda hora estavam indo para essa cidade, então eles criam em outros deuses. Esse era um problema. O outro problema era a poligamia. E então, em Éfeso, era muito normal a família não ser valorizada, o casamento não ser monogâmico. Era muito normal, por exemplo, a promiscuidade vai tomando espaço, a prostituição vai tomando espaço na cidade de Éfeso. Para piorar, o jeito que eles vivem foi extremamente influenciado pelo que nós chamamos de helenismo. E helenismo foi uma cultura que tomou o mundo na época. O helenismo foi trazido por Alexandre o Grande, que dominou o mundo e trouxe isso para os homens. E entre as coisas que o helenismo trazia, que o mundo grego trazia, era a cultura em nome ou em torno do prazer. Nós chamamos isso teologicamente de hedonismo. O que é hedonismo? Ser escravo do prazer, viver pelo prazer, colocar o seu ego no centro e dizer que tudo que você quer, tudo que você deseja, o jeito que você acredita é suficiente. Esse é um dos braços do helenismo, entre outros. E eles começam a ser escravos do prazer. Isso foi a portabilidade e a base para o que seria depois, lá no final do primeiro século e começo do segundo século, chamado de gnosticismo, que era gnose, conhecimento, tudo está em torno da razão. Mas o que é importante dizer aqui nessa introdução, que o helenismo, a cultura grega, dominou essa cidade. O prazer estava em primeiro lugar. Então, tudo se relativiza. Há um relativismo moral absurdo. Não existia para os gregos verdades absolutas. Cada um fazia o que queria. E você era escravo do prazer. Pois bem, o ser escravo do prazer gerou consequências viscerais e avassaladoras na cultura grega. Por exemplo, se não existe verdade absoluta, então não existe mais princípios e valores. Onde não existem princípios e valores, é uma sociedade que vai se desfazendo. Ela vai vivendo aquilo que nós chamamos atualmente de forma líquida. Ela vive sem bases, sem estruturação, e ela vai se desfazendo. Mas os gregos viviam em nome do prazer. Eu acho que ainda nessa introdução histórica e teológica, a gente vai fazendo algumas associações que já vão ficando claras. Não te parece interessante que a sociedade de Éfeso, por exemplo, vivia em nome do prazer? Já ouviu falar disso? Dizer que eles eram escravos do prazer, da promiscuidade. Já ouviu falar disso? Em Éfeso era muito valorizada a pessoa pelas suas posses e pela sua aparência. Eles eram escravos do culto ao corpo e da aparência. Já ouviu falar disso? Eles tinham inúmeros deuses e diziam que não existia verdade absoluta. Relativismo. Já ouviu falar em relativismo moral? Percebe como a história desse sentido para uma sociedade sem Deus, ela é então cíclica. Ela vai e volta, somente tomando cores diferentes, mas a base é a mesma, a coloração é a mesma em sua base. Pois bem, esse era o primeiro problema de Paulo, que era o problema externo. Mas o segundo problema que ele encontrou quando ficou 3 anos pastoreando a igreja de Éfeso é tão ruim quanto o primeiro, mas ele é para dentro da igreja. E ele se divide em 2 aspectos essenciais. Primeiro, o problema com a igreja estava no fato com os irmãos legalistas.
Quem eram os irmãos legalistas dentro da igreja de Éfeso, que Paulo vai falar muito na sua carta, principalmente os 3 primeiros capítulos? Os irmãos legalistas eram aqueles irmãos que eram religiosos ao extremo. Qual era a argumentação na época de Paulo? A argumentação era a seguinte: Jesus fez a obra na cruz, mas a obra na cruz ela não é suficiente para te salvar ou para te manter salvo. Você precisa de algumas coisas mais. Então eles traziam o que nós chamamos de legalismo judaico, hábitos judaicos, coisas do judaísmo, da religião judaica: circuncisão, guarda do sábado, não se alimentar com certos tipos de alimentos, ser muito religioso, ter uma religiosidade aparente, externa, plástica, visível, palpável, para atrair a atenção das pessoas. Uma espiritualidade que mais estava para uma publicidade do que para uma espiritualidade sadia, visto que espiritualidade sadia tem muito pouco a ver com expressão e tem muito mais a ver com essência. Mas para eles eram legalistas, religiosos, e todo religioso ele gosta de transparecer religiosidade, de impressionar. Esse era o problema dos legalistas. Eles diziam: tem que praticar a lei, não adianta só crer em Jesus. Se não tiver a prática da lei, as observâncias da lei de Moisés, você perderá a salvação, não se manterá salvo, sua salvação não será plena. Então a obra de Jesus não era completa, e eles achavam que na religiosidade, então a salvação poderia ter sentido. Esse é o primeiro problema dentro da igreja. Se lá fora tinha a busca do prazer e a perversidade, dentro tinha o outro extremo, o extremo da religiosidade. Quanto mais eu observo religião, mais salvo eu estou. Mas havia um segundo grupo também dentro da igreja, um segundo problema. E o segundo problema era quando o pensamento lá de fora do helenismo entrou dentro da igreja e se misturou. O nome disso é sincretismo. O que é sincretismo? Ideias diferentes que se misturam e convivem. E ele entrou na igreja. E aí, quando ele entrou na igreja, sabe o que aconteceu? Escuta só. O helenismo dizia assim, ó: a matéria é má. Por isso acredita-se que dele veio o gnosticismo. A matéria é má. E se a matéria é má, tudo o que envolve a matéria é ruim. Aí eles vão mudar o pensamento grego dentro da igreja. Vão misturar com esse ambiente lá de fora e vão fazer uma mistura, e surge a seguinte cultura. Escute isso: dentro da igreja de Cristo. Olha o que surge. Eles assim: se a matéria é má, então tudo que envolve o prazer do corpo como matéria é ruim. Não vamos fazer o que faz lá fora, tudo em nome do prazer. Aqui dentro vai ser assim: tudo que envolve o prazer do ser humano é ruim. Se lá fora eles são escravos do prazer, aqui nós vamos eliminar. Então não se pode casar, não se pode comer um monte de alimento. Não comer um monte de alimento para se santificar, nós chamamos de ascetismo. Ascetismo significa: não vou comer alimentos e serei mais santo. É uma atitude de autocomiseração, como se santidade pudesse ser promovida por homens. Eles acreditavam: ao não comer os alimentos, estamos mais santos e mais salvos. Se não casarmos, então estamos mais santos e mais salvos. Isso entrou na igreja. Só que quando Paulo está saindo, isso estava apenas começando. E os presbíteros, os irmãos supervisores da igreja, vão avisar Paulo: cuidado, isso está crescendo, entrou aqui dentro, estão ensinando falsas doutrinas. Qual era a falsa doutrina? A salvação não é exclusiva em Jesus, não é pela graça, não é a favor de Deus, não é mais pela fé na obra de Jesus. A salvação significa obra de Jesus mais obras humanas, sacrifício de Jesus mais obras humanas. Eu vou repetir para fechar a conclusão e começar a mensagem propriamente dita em suas aplicações. Olha o que era para ele salvação: obra de Jesus mais obras humanas. Quais eram as obras humanas? Não comer certos alimentos e não casar. Por isso que quando lemos o começo, volte lá os seus olhos no começo, Paulo diz: estão proibindo o casamento e a alimentação, como se pudesse santificá-los.
Então o problema é que eles pensavam que salvação era obra de Jesus, mais religiosidade, ascetismo, não comer alimentos, desvalorizar o corpo, desvalorizar o casamento e desvalorizar a família. Isso não te parece meio atual? Não parece meio atual tentar desvalorizar a família? Não parece meio atual tentar desvalorizar o casamento? Vou te contar uma coisa que vai te parecer meio atual dos últimos noticiários. Eles diziam: o homem não é completamente homem e a mulher não é completamente mulher. São seres que estão vivendo dentro de um corpo. Isso te parece meio próximo? Só que isso começou, escute, como um pequeno ensinamento de líderes dentro da igreja. Então, quando você pensar na carta de Éfeso, e primeira carta e segunda carta a Timóteo, pense nessa realidade. Lembre-se lá fora, o hedonismo, busca do prazer. Lembra lá fora, lembra aqui dentro, dois grupos da igreja: os legalistas que queriam voltar para a lei de Moisés, circuncisão e tudo aquilo, e o segundo grupo, mestres e ensinadores que diziam: vamos fazer o diferente, vamos para o outro extremo, nós vamos proibir casamento. Você imaginou uma igreja proibindo o casamento? E vamos proibir de comer um monte de alimento. Se fizermos isso, mais a obra de Jesus na cruz, estamos salvos. A mente desses líderes estava, segundo o texto, cauterizada, morta pelo falso ensinamento. Paulo chama essa doutrina de demônios, maligna, ruim, enganadora. Paulo ficou 3 anos. Quando ele sai, isso está só começando. Aí ele vai fazer a sua segunda viagem missionária. Ele volta a uma região, hoje é Turquia. Na época, essa região era Listra. E ele vai, está lá em Atos 16. Ele chega nessa cidade, e quando ele chega, ele ouve boas notícias e más notícias da sua obra missionária que ele tinha feito. 3 anos, como eu te contei na introdução, na cidade de Éfeso, a grande cidade, a megalópole da época, Éfeso, a potência da Grécia. A boa notícia era: os líderes procuram e dizem assim: ó, Paulo tem um jovem, e é por isso que eu escolhi essa mensagem, que está se destacando na cidade e está se destacando na igreja. Na cidade ele se destaca porque enquanto toda a sociedade vive em nome do prazer, numa sexualidade pervertida, ele é um homem que tem uma vida justa, honesta, séria com Deus, a ponto dele ser uma referência moral para as pessoas que estão em Éfeso. E ele é bem novo ainda. Lá fora, as pessoas que não conhecem a Deus dizem: você quer conhecer uma referência? Conheça esse jovem chamado Timóteo. E dentro da igreja, eles dizem: a notícia é a seguinte, todo mundo enxerga que esse moço, mesmo sendo tão novo, vai ser um líder. Ele pastoreia pessoas, ele ama as escrituras, essas são as referências que a Bíblia vai dar sobre ele. E ele é um moço que faz toda a diferença na igreja. Enquanto todo mundo está proibindo o casamento, comendo um monte de alimentos, ele continua firme naquilo que ele foi instruído. E ele diz: instruído por quê? Ele ouviu uma pregação sua quando esteve lá na primeira viagem, e foi onde ele conheceu Jesus de verdade. Mas esse moço tem base, sabe por quê? Porque sua mãe, Eunice, e sua avó, Lloyd, instruíram ele desde pequenino nas escrituras. Só aqui dava para pregar, irmãos, pelo menos umas 2, 3 semanas, sem exageros. Porque a base de tudo que Timóteo vai ser, a mudança da história da cidade de Éfeso, e tudo que ele vai promover nas viagens de Paulo, quando ele vai viajar junto com Paulo, que Paulo vai chamá-lo de servo de Deus, meu amado filho, meu filho na fé, amado no meu coração, representante de Jesus. E esse moço vai ser quem vai substituir Paulo quando Paulo morreu, porque esta carta de Timóteo que eu li com você faz parte de 3 cartas. Primeira carta de Timóteo foi escrita nessa ordem cronológica, depois a carta de Tito e depois a segunda carta de Timóteo. São cartas pastorais que nós chamamos em teologia. E cartas pastorais são chamadas assim porque são um grupo diferente de carta. Elas trazem basicamente instruções sobre vida com Deus, salvação pela graça em Jesus por meio da fé,
santidade, prática de vida cristã e cuidado com as heresias do mundo da época. Doutrinação, ensinamento bíblico correto. Esses são os 5 pontos que resumem as 3 cartas pastorais. Mas Paulo escreveu elas, inclusive essa, quando ele estava para morrer. Paulo está dizendo assim, ó, eu vou morrer, e a gente pregou o evangelho, e eu fiz tanta viagem missionária, e está acontecendo isso. E eles dizem, fica tranquilo, na maior cidade que você ficou 3 anos, surgiu um jovem. Mas a base desse jovem que vai substituir Paulo quando ele morrer, e vai ser o pastor da cidade de Éfeso, é porque sua mãe e sua avó ensinaram ele quando era pequenino. Fundamentos da fé é o tema que vocês estão trabalhando. E fundamento, base, começa com ensinamento bíblico. Cristão que não tem ensinamento bíblico, ele não tem base nenhuma. Cristão que não tiver doutrinamento bíblico, ele não tem base nenhuma. O fundamento principal é a palavra de Deus, mas ela precisa estar aliada à prática de vida. Disse Jesus, aquele que ouve, guarda e pratica a palavra é aquele fundamento da fé, que constrói a casa sobre a rocha. Se você só ouvir e não praticar, a casa está sobre a areia. Fundamento começa com ensinamento. Eles dizem, Paulo, fica tranquilo, a igreja de Éfeso, agora vem a má notícia, está se perdendo, e eles vão contar tudo que eu contei para você aqui. O sincretismo entrou, estão até proibindo o casamento, inventaram um monte de heresia, mas fica tranquilo, tem um jovem lá, que foi ensinado desde pequeno, ele tem fundamento, ele tem base, ele tem chão. John Stott disse que um dos maiores problemas da nossa geração é que nossa geração é analfabeta de Bíblia e ora muito pouco. John Stott disse que talvez a nossa geração seja a geração que menos ora e menos conhece Bíblia. Eu sei que você vai se assustar com o que eu vou te contar. Você vai falar, pastor, não é verdade, isso não é verdade. Você acredita que existem cristãos que carregam a Bíblia 20 anos, 15 anos, 10 anos debaixo do braço, e ele não sabe nem o nome dos livros da Bíblia de cor? Você vai falar, não é verdade. É claro que não é verdade. Isso aí eu sei desde pequenininho. Você deve estar assustado, né? Sabia que tem cristãos que não sabem o nome dos 12 apóstolos de cor? Você vai dizer, não é verdade. Isso aí. Você sabia que tem cristãos que não sabem citar as bases doutrinárias da igreja? Você vai dizer, não é verdade, pastor. O cristão que não sabe a diferença de justificação, regeneração, eleição e glorificação é a base sobre salvação, ele não sabe nada. Eu sei que você deve estar profundamente assustado. Essa hipérbole que eu estou lhe usando e essa ironia deveria ser verdadeira. Nós deveríamos ficar assustados quando ouvíssemos essa história. Você deveria ficar assustado quando você ouvir falar, como que um cristão passa um dia sem orar e sem ler a Bíblia? Você deveria falar, nossa, ele está sem se alimentar, então está morrendo. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós esquecemos dos fundamentos e nós gostamos do resto da construção, da estética da construção, mas não dos fundamentos. Timóteo tinha fundamento, porque a Bíblia diz que ele foi ensinado e admoestado. Sabe qual é essa palavra no grego original do Novo Testamento? Ensinado a enxergar sua vida a partir das Escrituras. Desde pequenininho, sua mãe e sua avó sentavam e ensinavam Bíblia, palavra de Deus para Timóteo. Uma geração que não tem a palavra significa uma geração sem liderança, sem futuro. Paulo diz a Timóteo, quem não tem base doutrinária é levado por qualquer vento de doutrina. Não é de pasmar que uma criança de 7 anos do islamismo cite todo o islamismo de cor para você. Não é de se assustar que uma criança do budismo, do shintoísmo, com 7, 8, 9 anos cite de cor as suas bases que um cristão com 30 anos não sabe. Tem gente que não sabe que agora, dia 31, é 500 anos da Reforma Protestante. Tem gente que não sabe nem o que significa Reforma Protestante. Não é de se assustar, porque a gente sabe de tantas informações hoje, temos acesso a tanta informação, mas não sabemos nada da palavra de Deus.
É claro que eu não vim brincar com você, não vim pregar mensagens de autoajuda, nem massagear o seu ego e nem ficar falando um monte de frases repetidas em alto volume para mexer com o seu emocional. Eu vim te trazer palavra de Deus. E eu vou começar dizendo que o fundamento da fé começa com base bíblica. Esse menino, diz a igreja, foi ensinado desde pequeno. Sabe o que está faltando? Ensinamento bíblico. Palavra de Deus. Você pode cantar, você pode se expressar, você pode fazer o que você quiser. Isso não significa intimidade com Deus. Você nunca será íntimo de Deus se você não conhecer a sua palavra. Jamais. Você falará e cantará sobre aquilo que você ainda não conhece. Ouça-me. Se você não come Bíblia todos os dias, você está morrendo espiritualmente. É tão sério isso, tão sério, que as heresias entraram. Mas disseram, tem alguém que conhece a palavra, é um jovem. Ele é novo demais. Paulo diz, não, eu só preciso dar um pouquinho de experiência. Chama a família e diz que a partir de agora ele vai ser meu companheiro de viagem junto com Silas. Chama o menino, e o menino sai viajar junto com Paulo. Ele tinha visto Paulo pregar na viagem anterior missionária, e agora ele está acompanhando Paulo. E Paulo está dizendo, logo logo eu vou morrer. Está acabando o meu tempo. Mas há uma próxima geração comprometida com as Escrituras Sagradas. Nesses 26 anos de ministério, pela misericórdia do Senhor, que nós temos andado e pregado a palavra do Senhor, uma das minhas maiores preocupações é pensar da profundidade bíblica da minha próxima ou dessa atual geração. Paulo começou a viajar com Timóteo, e por onde ele ia pregando, Timóteo ia aprendendo, ia servindo, diz o texto bíblico, com alegria, singeleza de coração e sinceridade. Até que ele chega em Éfeso, a maior cidade. Quando ele chega e diz, aqui vai ser o teu lugar, Timóteo. E ele consagra o jovem Timóteo ao pastor presidente da igreja de Éfeso. Dizem, é novo demais. Ele diz, é novo, mas ele tem Bíblia desde a infância. Ele tem fundamento. E aí Paulo vai continuar as viagens, mas a notícia vai correr e vai chegar a Paulo. A coisa está difícil em Éfeso. Timóteo é muito novo. O que ele faz? Aí Paulo vai escrever esse capítulo. Agora eu quero que você volte os seus olhos, agora entendendo para quem foi escrito, por que foi escrito, o que está acontecendo. E ele vai começar dizendo para esse jovem o seguinte: fundamento da fé. A palavra que eu estou te falando é do Espírito Santo. O Espírito, diz ele, expressamente afirma, claramente afirma, que nos tempos finais muitos apostatarão, desviarão da fé conscientemente ao ouvirem falso ensino de espíritos enganadores. Olha a primeira coisa que Paulo está falando ao jovem Timóteo. Ele está dizendo, o primeiro problema dos últimos dias. O que é o termo últimos dias do Novo Testamento? São os dias desde que Jesus veio como Salvador e será até o dia do seu retorno. A Bíblia chama isso de últimos dias. Esse período, a última era na história da humanidade, antes que ele volte para reinar. Essa última época, os últimos dias, serão época em que as pessoas apostatarão da fé. E apostatar significa abandonar conscientemente a fé. E aí você me diz, pastor, quando é que alguém abandona conscientemente a fé? E aqui não está falando para pecadores, está falando para a igreja que estava abandonando conscientemente a fé. Significa, eu não creio mais em Jesus, mesmo sabendo quem Ele é. Como é que um ser humano que conhece Jesus e a palavra de Deus vai chegar nesse nível? Paulo diz a Timóteo, comece a ensinar a Bíblia, porque falsos ensinos estão entrando na igreja, e falsos ensinos têm o poder de cauterizar a mente e tirar o ser humano da fé em Jesus. Ele disse, o povo precisa ter de novo ensinamento bíblico, e o ensinamento é o seguinte, Timóteo, pregue que a salvação está exclusivamente em Jesus. Isto é, o homem não pode se salvar, o homem não pode se manter salvo. Salvação não é produto do homem, o homem é um ser caído. Salvação é uma
obra exclusiva de Deus. Só Jesus pode salvar o ser humano. A verdade do Novo Testamento é que é impossível um homem salvar-se a si mesmo. Mas eles estão pensando: vamos proibir o casamento, não vamos comer um monte de alimento, e isso vai ser agradável para Deus. A segunda verdade aplicativa da mensagem é que eles acreditavam que eles poderiam produzir santidade e poderiam produzir ou manter salvação. Escute isso, porque estamos no mês da reforma, e esse é um dos 5 pontos da reforma. O homem não pode se manter salvo, o homem não pode se santificar sozinho, e o homem não pode se salvar sozinho. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A verdade do Novo Testamento é que pós-Adão existe o que nós chamamos de depravação. O homem está longe de Deus. A verdade é que o homem não pode se santificar sozinho. Boas obras não podem salvar ninguém. Você pode ser religioso, pode ser caridoso, pode ser um homem justo, honesto. Isso não significa se salvar, porque desde Adão o pecado está dentro de nós. A verdade do Novo Testamento é que todo homem está longe do Criador porque pecou, e Deus é santo, e por isso o homem não pode se relacionar com Deus a partir da sua realidade. Você não pode ir a Deus sozinho, você não pode ir a Deus por religiosidade, você não pode ir a Deus por obras de caridade, você não pode ir a Deus por ascetismo. Existe um monte de monges tibetianos, por exemplo, que acreditam que o ascetismo, não comer os alimentos e ficar repetindo orações e cânticos em cima do pico de um monte, sem contato com a sociedade, e eles chamam esses cânticos e orações repetidas de mantras, e eles acreditam que ao orar repetidamente, cantar repetidamente, não ter contato com a sociedade e fazer ascetismo de alimento, eles estão santos e estão se iluminando. Mas não pode. O homem pode morar sozinho no pico de uma montanha, comer só coisas naturais e ficar só orando a Deus. Isto não significa salvação, porque desde Adão todos estamos em um estado pecaminoso. Só uma forma de um homem ser salvo, e a salvação tem que vir de fora do seu estado pecaminoso. O homem depende de um Salvador, e a Bíblia inteira vai apontar que o Salvador chama-se Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar o ser humano. Todas as cartas de Paulo foram escritas para isso. Paulo diz para Timóteo: cuidado, estão tentando se salvar por obras, proibindo casamento e alimentos. Cuidado, esse é o ensinamento de demônios. Gente, mas por que é tão sério? Por que Paulo está dizendo que isso é um ensinamento de demônios que vai fazer as pessoas apostatarem da fé? Pastor, Paulo está sendo exagerado. Eles não estavam na igreja? Não estavam seguindo Jesus? Estavam. Não tinham a fé em Jesus? Tinham. Não tinham aceitado Jesus? Tinham. Dei o contexto em casa, dei o capítulo 3 e o capítulo 4 inteiro. Eles tinham tudo isso, mas na hora que eles estão imaginando que suas obras podem santificá-los, eles estão, Paulo disse, dando ouvido a demônios. Pastor, mas isso é tão sério. Que eles crescem em Jesus, estava bom. Se eles não queriam comer certos alimentos, não queriam casar para se santificar, tá bom, o importante é que eles queriam Jesus. Deixa eu explicar uma verdade do Novo Testamento e um dos temas da reforma. Escute isso. Todas as vezes que você tentar se salvar, se santificar, se purificar, sem ter Jesus como centro, todas as vezes que você tentar produzir religiosidade, você está caminhando para longe da necessidade de um Salvador. Todas as vezes que você tentar com forças, você está caminhando para longe do que a Bíblia ensina. Efésios 2, 8 e 9 diz: a salvação é pela graça, por meio da... Vamos ver se isso é produzido por homens. Isso não vem de vós, é dom, é dádiva, é presente de... Versículo 9: e não é por obras para que ninguém se... A verdade do Novo Testamento é que não tem como você fazer sozinho, porque pecado não é uma questão de prática, pecado é uma questão ontológica, ou seja, uma questão do ser. Nós estamos em um estado pecaminoso adâmico, nós não temos como nos salvar. Paulo diz: avisa a igreja que isso é uma doutrina maligna, falsa, de demônios. Avisa eles que acordem. Olha se não é sério isso. Aí Paulo vai dizer, e agora que nós estamos entrando na parte prática da mensagem, está ficando bom, o meu tempo está acabando, e eu vou ter que deixar para amanhã as partes principais. Mas estamos colocando nessa noite fundamentos da fé. Veja, vou repeti-los para que você entenda.
salvação exclusiva em Jesus e não pelas obras. A necessidade do ensinamento bíblico para preparar uma liderança. Olha os fundamentos da fé que nós estamos colocando, observando a vida de um jovem em um contexto de uma sociedade perdida e de uma igreja legalista. Escute, Paulo vai dizer uma coisa importante. Na hora que você começar a ensinar salvação em Jesus pela graça e não mais pelas obras religiosas, olha o que vai acontecer. Volte os seus olhos, eu quero que você coma a Bíblia tanto hoje como amanhã. Eu quero que você se alimente da palavra de Deus. Então olhe lá para 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Ele vai dizer assim, eu vou ler em duas versões, na nova versão transformadora, que é a que eu li inicialmente, que é mais fácil, e na versão Almeida Revista e Atualizada, para que de repente fique mais próximo de algumas leituras. Eu vou lendo simultaneamente nas duas. Escute, versículo 6, preste atenção. Se você ensinar, a versão transformadora vai dizer, se você explicar, a versão Almeida e Revista Atualizada vai dizer, expondo essas coisas. Que coisas? As coisas que eu te expliquei que estão nos versículos anteriores, que eles não precisam mais tentar fazer isso, porque ele vai usar o argumento no versículo 4 e 5 dizendo, tudo que Deus criou é bom. Deus criou o casamento, então o casamento é bom. Deus criou todos os animais, então os animais podem servir de alimentação para você sem problema nenhum. A regra dele é, tudo que Deus fez é bom, ponto. Aí ele vai entrar agora. Quando você ensinar isso, ou expondo isso, versículo 6, você será, primeiro, bom ministro, ou bom servo de Deus, paralelamente, que é outra versão. Continua. Primeiro, você será um bom servo de Deus. Você será quando você ensinar isso. Segundo, você se alimentará espiritualmente com essas palavras da fé. Você se alimentará. Paralelamente a outra versão diz o seguinte, você será nutrido espiritualmente por essa mensagem da fé do verdadeiro Evangelho e pelo ensino que você tem seguido, ou na versão Almeida, Revista e Atualizada, ele vai dizer pela boa doutrina que você tem seguido. Olha o que Paulo está dizendo. Eu preciso falar agora diretamente aos jovens, vou pedir a permissão ao pastor e à liderança, tanto aos jovens visitantes que estão conosco, como os jovens aqui local da igreja. Ele está dizendo o seguinte, quando você ensina que a salvação é de Jesus, você não está só colocando um fundamento da fé, você está, em primeiro lugar, nutrindo todo mundo que está te ouvindo, e está se nutrindo a você mesmo espiritualmente. Olha o que Paulo está dizendo. Quando você ensina a Bíblia, ele diz a Timóteo, pastor Timóteo, se você ensinar a Bíblia, você está alimentando os que te ouvem e se alimentando espiritualmente para seguir a tua vida a partir desta doutrina. O ensinamento nutre você espiritualmente. Cristãos fracos, cristãos que param em meio à prova, cristãos que param por qualquer motivo, significa cristãos desnutridos. Pastor, eu estou sendo perseguido. Isso não é motivo para você parar. Perseguição, o que você chama de perseguição? Ah, meu vizinho reclama, faz cara feia, meu patrão me persegue, meu colega de trabalho, eles tiram sarro porque eu sou cristão. Você chama isso de perseguição? Você tem coragem de chamar isso de perseguição? Enquanto nós estamos aqui cultuando com ar-condicionado, iluminação e parabéns à liderança, está tudo muito bonito, telão, som de qualidade, existem milhões de cristãos que estão sendo mortos, decapitados, queimados vivos, e você está falando de perseguição. Esse povo que ele está escrevendo aqui era um povo que estava sob perseguição. Paulo seria morto. E sabe o que Jesus falou? Jesus falou assim, ó, eu sei que isso não é pregado hoje, mas na teologia da prosperidade. Hoje é venha para Jesus e tenha benefícios. Fique rico, feliz e seja muito bem sucedido. Na época de Jesus a mensagem era a seguinte: quando perseguirem vocês, quando caluniarem vocês, quando injuriarem vocês, quando maltratarem vocês, quando jogarem vocês em prisão, se sintam bem-aventurados, pessoas muito felizes e satisfeitas por terem o privilégio de serem presos pelo meu nome. É parecido com o evangelho ensinado hoje em dia na mídia. Jesus disse: nem ajuntem muitos tesouros nessa terra. Não fique gastando a vida só para ajuntar tesouro, que você vai morrer e essas coisas vão ser corroídas
pelos ladrões que vivem e roubam, pela traça, ferrugem, corrói. Quer fazer tesouros? Faça tesouros eternos. Será que combina com a sociedade que diz que você tem que viver para ter? Enquanto a sociedade ensina que o seu ego está no centro, faça tudo o que você quer, hedonismo, você está no centro. Jesus disse: quer me seguir? Primeiro negue-se a si mesmo. Dá para você entender a distância que estamos da verdadeira mensagem do Evangelho? Por isso Paulo disse a Timóteo: volte a ensinar, porque quando você voltar a ensinar, você vai nutrir espiritualmente os que te ouvem, e você vai ser saudável espiritualmente. Cristãos que param, que desistem, que negam a fé, que compartilham e negociam com sincretismo, como estava acontecendo na igreja de Éfeso. Jesus é Salvador, mas assim, são tantas religiões, tantos pensamentos. Ele é mais um Salvador, ele é um profeta, ele é um mestre. Aí tem um monte de literaturas, lixos americanizados. Jesus, o maior psicólogo que existiu. Jesus, o maior lixo que está entrando, e eu sei que está sendo filmado, e eu vou falar abertamente aqui, que nós chamamos em teologia de a substituição para os próximos 50 anos. Eu vou te avisar disso já, inclusive jovens que estão em faculdades. É bom vocês saberem. Sabe o que vai substituir a teologia da prosperidade, que nós já temos certeza que já entrou no Brasil? Há 3 anos. Vou dar o nome para você, pesquise. Chama-se teologia coaching. Teologia coaching é a substituição da teologia da prosperidade. Enquanto a teologia da prosperidade diz: você vai ter tudo o que você quer e Deus vai te dar, a teologia coaching diz: você vai ser tudo o que você quer, porque você é o filho do rei. Ego no centro, antropocentrismo no centro, não combina com o Evangelho de Jesus. Enquanto o coaching diz: você é quem você quer ser, você pode tudo e o céu é limite, Jesus ensinou: você não é o que você quer ser, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Eu vou na frente. Morra para viver, perca para ganhar. Porque quem quiser ganhar sua vida perderá, mas quem perdê-la ganhará a vida eterna. O Evangelho é um impacto. Pastor, isso é uma contracultura, o senhor é antiquado. Muito obrigado. Eu não sou massa da mídia, eu não sou modelado pelo que uma sociedade relativista diz. Nós queremos da palavra de Deus. Timóteo, disse Paulo: jovem Timóteo, por favor coloque o seu nome no lugar de Timóteo. Ele disse: Deus te colocou aí, ensine a palavra, viva a palavra. Mas ele vai mais longe. Eu vou concluir com esse pensamento e deixar a parte principal para amanhã. Se eu fosse você, eu não perderia amanhã. Eu tenho algo muito sério para alertar a igreja amanhã. Mas escute isso: não é somente pregar a palavra. Por favor, continue na Bíblia. Eu quero que você coma a Bíblia. Não é o que eu acho, é o que a palavra de Deus ensina. Eu não vim dizer aqui: receba, toma posse. Eu vim falar o contrário: abra a mão, se renda ao poder do Evangelho. Eu não vou prometer nada que Deus tenha para te dar. Eu não vou usar o microfone para projetar uma próxima agenda. O que eu vou dizer é: volte a se alimentar da palavra de Deus. Isso é fundamento para a tua fé. Escute. Vamos para o próximo versículo. Anote, sublinhe, escreva, guarda isso. Venha amanhã com caneta, papel, anote Bíblia, coma a Bíblia. Não gaste sua 1 hora antes de dormir em redes sociais. Gaste com Bíblia, gaste falando com Deus. Fique em silêncio. Nossa geração perdeu a solitude, tempo de silêncio para organizar pensamentos e poder se preparar para tirar os ruídos de comunicação e poder ouvir Deus falar. Se quer ouvir Deus falar, fique em silêncio. Quando Deus fala, todos se calam. Enquanto você não ficar em silêncio, você não ouvirá Deus falar. Estamos perdendo isso. Entrar no quarto, fechar as portas e Deus, o Pai que nos vê, nos responde. Não é o Pai que nos ouve. Jesus disse: é o Pai que nos vê. Oração é um relacionamento de poucas palavras, mas uma experiência de ficar sozinho com Deus. Mas escute, versículo 7. Mas rejeita. Olha a postura que ele fala para Timóteo. Rejeita. Qual é o problema da nossa geração? Nós não rejeitamos as fábulas. Está vendo?
A nossa geração se mistura, é legal, é moderno. Enquanto a nossa geração diz é legal, é moderno, é bacana, pastor, pastor, você não entende o negócio, eu tenho que me aceitar, porque, pastor, a gente tem que ser pop. A gente tem que ser legal. Enquanto a sociedade diz isso, Paulo diz a Timóteo: rejeite. Rejeite o quê? Olha lá para a sua Bíblia. Rejeita as fábulas profanas. Rejeite, parafraseando na outra versão, não perca tempo discutindo mitos profanos e crendices absurdas. Em vez disso, escute, exercite-se na piedade ou na devoção. Ele vai continuar dizendo: o exercício físico não tem valia para a vida espiritual. Ele é importante para você ter saúde. Mas do mesmo jeito que você, para ter saúde física, no exercício físico, precisa ter disciplina. Quem tem uma vida regrada com exercícios e uma alimentação correta sabe que precisa de muita disciplina. Paulo vai dizer assim: você precisa fazer exercícios para ser piedoso. Olha como ele amplia. Primeiro, ensina a palavra. Segundo, viva uma vida piedosa. Sabe o que significa isso? Não adianta ensinar, você vai ter que viver. Qual é o nosso maior problema como cristão? Temos belos discursos, mas temos pouca prática de vida. Ele disse: rejeite fábulas, mitos e viva uma vida devota. Eu gostaria de convidar vocês em um momento, se possível, para não dispersar a atenção, que você fechasse os seus olhos, por gentileza. Escuta as coisas que eu vou lhe dizer. Guarda isso. Eu estou te passando tesouros nessa noite. Quando ele diz rejeita os mitos, ele está dizendo nada que combine com a palavra, que não encaixe com a palavra, deve ser aceito. Nada deve ser aceito que não combine com a palavra. Em vez de viver por mitos, sensações e emoções, viva baseado na palavra. O que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo não é a emoção que tem que mover você, não são os pensamentos da sociedade que tem que mover você. Ele está dizendo: é a palavra de Deus. Fundamentos da fé. Eu quero parabenizar aqui a liderança por estar trabalhando com esse tema. Fundamentos da fé significa saber qual é a nossa raiz. Paulo diz ao jovem Timóteo: tem que ser o ensino da palavra, mas uma vida de piedade. Sabe o que significa uma vida de piedade e devoção? Vou tentar te explicar, porque esse termo original é tão profundo, mas tão profundo. Eu peguei ele e fui estudar todas as vezes no mundo grego que esse termo era usado, e eu fiquei perplexo. Ainda hoje à tarde, estava lendo, relendo e pensando. Quando ele diz ensina a palavra e depois viva a vida de piedade, é tão profundo viver a vida de piedade que eu consigo perceber a minha limitada capacidade bíblica e teológica de explicar isso. Mas eu vou tentar de forma bem simples e prática. E eu quero partir para a parte prática da mensagem. Se puder, com seus olhos fechados, escute isso. Viver uma vida devota é uma pancada, literalmente, no ego. Viver uma vida devota, que ele diz a Timóteo, não adianta só você ensinar no templo, você vai ter que viver uma vida devota. Significa uma vida, escute isso, disposta, preocupada e comprometida com o próximo. Eu vou repetir. Quando ele diz, não adianta você ensinar só a palavra, jovem Timóteo, você precisa viver uma vida devota ou uma vida em piedade. Ele está dizendo, você precisa primeiro estar disposto para o próximo, segundo, preocupado, e terceiro, comprometido com a realidade do próximo. Vou lhe trazer uma informação teológica vital para o Novo Testamento. Na linguagem de Jesus, escute isso, não existe o outro. Na linguagem de Jesus existe o próximo. Jesus chama o outro de próximo. Ensinar a Bíblia, muitos podem fazer. Viver de forma piedosa e devota, somente aqueles que praticaram a palavra. Por isso, eu concluo com uma aplicação prática. Agora que eu expliquei contexto bíblico, teológico, cultural, histórico, agora que examinamos juntos cada versículo e fomos aplicando com a vida,
eu preciso terminar fazendo uma aplicação prática. E para isso, e para toda essa mensagem ter sentido, eu preciso terminar fazendo algumas perguntas. E eu quero que de olhos fechados você responda aí. Não precisa responder para ninguém. Só observa a sua vida agora através da palavra. Primeiro, se viver uma vida devota significa estar disposto com a realidade ao meu redor, com o meu próximo, a pergunta é: nós temos um bom ensino, mas nós temos disponibilidade com aqueles que estão ao nosso redor? O quanto realmente numa sociedade tão avassalada pela correria, nós sabemos o que significa estar disposto, ser acessível, ser encontrado. Eu vou tentar deixar mais fácil para você entender o quanto a minha prioridade não é mais o meu eu, meu desejo, meu ego, o meu mundo, mas é a nossa realidade. O Novo Testamento vai trabalhar sempre com a ideia da coletividade. Por isso é um equívoco você dizer eu sou a igreja. Não existe isso no Novo Testamento. Não existe eu sou a igreja, existe nós somos a igreja. Porque a ideia no Novo Testamento é de coletividade, relacionamento, compartilhar. Viver uma vida devota, ele diz: não adianta, Timóteo, você pregar Bíblia, pregue ela contra esses ensinamentos do helenismo que entrou na igreja, mas também viva uma vida disposta a ajudar as pessoas. Talvez o nosso discurso ficou tão bom na história, mas ficou tão vazio de prática. Temos grandes oradores, mas temos poucos servos. Gente disposta, gente preocupada. Me estranha gente que diz: eu estou indo para o céu e não estou nem aí com a vida aqui. Isso é muito estranho, porque o reino de Deus será uma realidade futura de forma plena, mas já é uma realidade presente na essência. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. E ele não é comida nem bebida, não tem a ver com religião, não comer e não beber. E Paulo disse: é paz, justiça e alegria no Espírito. Você acha que ser cristão significa colocar uma Bíblia, vir a um templo e dizer glória, aleluia? É muito mais que isso. É isso também, e muito mais que isso. Significa, jovem, que quando terminar o congresso na segunda-feira e você voltar para o seu local de estudo, de trabalho, de convívio com sua família, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, é lá que você tem que viver uma vida devota a Deus. E viver uma vida devota a Deus não significa a devoção religiosa da igreja oficial. Ah, Jesusinho, queridinho, amadinho. Não, não é juntar sobrancelhas e dizer Jesusinho. Devoção não é isso. Devoção significa disposição para servir. Piedade. Eu me preocupo com a dor dos outros, ela é minha dor. É empatia. A lágrima dos outros é minha lágrima. A injustiça social me incomoda como igreja. A fome nos incomoda. O pecado nos incomoda. Seres humanos que querem se desfazer, que biologicamente são uma coisa e querem dizer que não são mais, e chamam isso de ideologia de gênero. Na verdade estão só expressando: eu não quero mais ser quem eu sou, eu preciso me encontrar, eu preciso ser alguém para fora de mim. Sabe o que é isso? É o grito de quem está clamando por sentido na vida. Tem que tentar ser uma outra coisa que você não é. Eu tenho que tentar buscar fora, porque está vazio. Essas pessoas convivem com você, estudam com você e trabalham com você. Os nossos fundamentos da fé só terão sentido se nós sairmos da ortodoxia, temos um monte de doutrinas e regras, e irmos para a prática da vida cristã. Eu quero desafiá-lo hoje, através das Escrituras, pelo Espírito de Deus, que inspirou Paulo para mandar essas palavras para Timóteo,
e mandou ele ler na igreja em alta voz. Imagina os líderes que estavam ensinando aquele monte de coisa quando Timóteo leu essa carta, que chamaram essa doutrina é a doutrina de demônios. Imagina os líderes. E Paulo disse: deles, você se sente pecador? Eu estou pregando para pessoas que dizem: pastor, eu estou na igreja, mas eu sou tão falho, eu não consigo me salvar sozinho. Quando eu tento acertar, é aí que eu erro. Eu tenho tantos defeitos, é tão cíclico. Então eu te convido hoje a se render pelo Espírito Santo ao poder da cruz. Se você sente que você é incapaz de se salvar, se você se sente pecador, se você se sente tão limitado, hoje caia aos pés da cruz e diga: Deus, eu preciso do Salvador. Eu não posso sozinho. Pastor, mas minhas tendências pecaminosas são tão fortes, eu tenho medo de falar com Deus. Então escute a voz dele dizendo: você não precisa mais ter medo. Venha a mim cansado e oprimido, e eu te aliviarei. E aliviarei, porque em mim você encontrará descanso para as vossas almas, existências. Vocês estão pregando amigos que nos visitam, e você procura sentido na sua vida. Talvez você está interpretando errado. Você diz: eu estou procurando respostas. O dia que eu encontrar respostas, então eu vou crer em Deus. Precisa me responder algumas coisas, pastor. Eu tenho perguntas difíceis para fazer. Se você está à procura de respostas, vou dizer: nem todas as respostas terão todas as perguntas terão respostas. E sabe por quê? Porque tem perguntas que vão fazer parte da sua caminhada. Porque a relação com Deus não é uma relação de respostas, é uma relação de sentido. Ele quer dar vida em abundância. Se você está aí ouvindo a mensagem do Evangelho e precisa ter esse encontro com Deus, agora é a hora de você dizer a Deus, enquanto toda a igreja está orando por você agora, enquanto os pastores já estão na intercessão por você, agora é a hora de você, amigo visitante, dizer: eu preciso de verdade do encontro com esse Deus. Eu preciso abrir mão das minhas tentativas de prazer, de desejos, de religiosidade, de acertar, de filosofias, para me render ao poder da mensagem do Evangelho e entregar minha vida para Cristo. Você percebeu que os hinos falavam de cruz? Você viu que a peça terminou na obra de Jesus, a peça teatral? Você viu que a última música tinha uma cruz e que foi gritado pela oradora da peça dizendo que o túmulo ficou vazio e a cruz está vazia. Essa é a boa notícia que temos. Esse é o maior fundamento da fé. Você pode ser livre. Você pode ter sentido se você apenas se render ao poder do Evangelho e dizer: eu não consigo sozinho. Se você sente um peso no seu pecado, se você sente horrível o estado que você se encontra, nós queremos apresentar hoje o poder do Evangelho em você. Há um Deus que ama tanto você, que foi capaz de dar a vida do seu próprio Filho para resgatar você, para que você fosse livre. Tudo aqui nessa noite, tudo foi montado, tudo foi preparado com uma ideia principal: que você, amigo visitante, ouvisse claramente a mensagem de salvação. E hoje você está ouvindo ela. Eu vou pedir que toda a igreja esteja em oração nesse momento. Toda a igreja. Eu vou pedir que você deixe todas as demais coisas para depois. E você interceda. Eu preciso fazer um apelo para terminar. Posso, pastor? Eu quero falar com você que está me assistindo por essa gravação, aonde você está, aonde essa mensagem chegar. E você que está aqui dentro, que precisa de verdade ter encontro com Jesus. Eu quero falar com você que tentou servir a Cristo, mas por essas coisas da vida foi parando pela estrada. E você precisa hoje ser livre. Eu não quero te apresentar um Jesus que pode te dar um monte de coisas. Eu não vim falar de um Jesus que é negociação, porque púlpito não é balcão, mensagem do Evangelho não é proposta.
Jesus não é uma possibilidade. Eu vim te falar do único e verdadeiro Deus, da única forma de você ser salvo e da mensagem mais poderosa que o mundo já ouviu. Eu vim te falar do único meio de você se reconciliar com Deus e do único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Se você hoje, querido amigo, aí onde você está, e não importa quais são suas práticas pecaminosas, quantas vezes você tentou, quais são, desculpa, os seus conceitos religiosos, quais são as suas ideologias, não me interessa. Se você precisa ser livre, hoje nós queremos falar sobre o poder do Evangelho a você. E dizer, se você dizer sim a Deus, Ele irá mudar a tua história, perdoar os seus pecados e te fazer sair com vida eterna em Cristo desse lugar. Eu não estou te falando de religiosidade, eu estou te falando de entregar a tua vida a Cristo. Por isso aí onde você está agora, eu vou te fazer um convite, um desafio. Se você, querido amigo visitante, quer hoje ter esse encontro com Jesus, se você quer hoje publicamente dizer, eu quero Deus na minha vida, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero retornar para os braços do Pai, não me importa como você está, a igreja inteira está intercedendo por você, a igreja inteira está orando, ele sabe da batalha espiritual que está acontecendo agora. Por isso, se você, querido amigo visitante, quer entregar tua vida para Jesus, retornar para os braços do Pai, como um sinal para Deus, coloque de lado a vergonha agora, coloque de lado a opinião dos outros. E se você quer se render a Deus, não importa como você está, se você quer reconhecer Jesus como teu Salvador, entregar tua vida a Ele, onde você estiver agora, eu vou te dar a oportunidade de você dar um sinal para Deus. Eu vou orar por você. Eu vou te convidar, amigo visitante, que quer entregar tua vida a Jesus, você levantar a tua mão direita acima da sua cabeça, aonde você estiver agora. Ninguém está preocupado em olhar para você, a igreja inteira está orando por você agora. Se você está nos visitando e precisa ter esse encontro com Deus agora, eu vou te convidar a você levantar a tua mão acima da sua cabeça, porque eu quero orar por você aonde você estiver. Eu vou pedir que você não demore, o tempo é chegado, eu preciso orar por você. Então, se você quer entregar sua vida a Jesus, levante sua mão acima da sua cabeça aonde estiver. Já temos a primeira mão levantada, já temos a primeira vida. Continue orando, igreja, continue orando, igreja. Aonde está a segunda pessoa que nos visita? Aonde está a segunda pessoa que quer entregar sua vida a Cristo, ou quer voltar para a casa do Pai? Aonde está? Temos a segunda mão, receba Jesus. Continue orando, igreja, continue orando, igreja. Vidas estão sendo libertas. Aonde está a terceira pessoa? A terceira pessoa, levante sua mão onde você estiver agora. Temos a terceira mão, receba Jesus como Senhor. Aonde está a quarta pessoa? Levante sua mão onde você estiver agora. Aonde está a quarta pessoa? Levante sua mão onde você estiver agora. Levante acima da sua cabeça e acene. Aonde estiver a quarta pessoa, Ele está chamando você. Temos a quarta mão lá. Receba Jesus como Salvador. Aonde está a quinta pessoa? Aonde está a quinta pessoa? Levante o mais alto que você puder. Ele está chamando você. Ele está chamando você nessa noite. Você que levantou sua mão pode baixá-la para que você não canse. Feche seus olhos. Escute, igreja, a mensagem profética. O amor que eu sinto por cada um que está aqui, não viveriam a vida como vivem, não endureceriam o coração para a minha palavra, porque eu tenho um amor de misericórdia, e a minha misericórdia se renova cada dia,
Quantos podem adorar a voz de Deus? Precisa de mais alguma coisa? Aleluia! Culto completo, até palavra profética. Através da palavra pregada e do dom do Espírito Santo. Você precisa de algo mais. Vidas estão hoje levantando a mão e se entregando a Jesus, e você precisa de algo a mais. O que você precisa? De um culto que mexa com emoções, de um pregador agitador de plateia. A palavra já não é mais suficiente para você. Você cria expectativa para o culto. Você vem para o culto para ver o que vai acontecer e tem coragem de chegar no final do culto e dizer: o culto hoje não foi bom. O culto não foi bom para mim. O culto não é para você. O culto é para Deus. Como é que você pode usurpar uma coisa que não é sua? Qual é a nossa ideia de culto? Um show. A gente quer ir para o culto para se emocionar. Vivíamos para o culto para nos arrependermos, nos quebrantarmos. Eu não quero uma mensagem que faça as pessoas baterem no meu ombro e dizer: você é uma bênção no final do culto. Eu quero uma mensagem que faça todos nós, inclusive eu, que estou me sentindo quebrantado durante todo o momento da pregação, e Deus sabe como está o meu coração, e a seriedade que eu venho aqui para pregar, para dizer: Deus, eu preciso mudar minha vida, porque nós somos escravos do ter, do poder, do possuir, e não sabemos o que é devoção. Me ajuda a viver isso como igreja. Eu vou pedir duas gentilezas. A primeira: todas as pessoas que levantaram suas mãos entregando sua vida a Jesus, e mesmo aqueles que querem entregar sua vida a Jesus e não tinham levantado as mãos, todas essas pessoas que levantaram suas mãos e aquelas que querem entregar sua vida a Jesus, eu vou pedir que só essas pessoas, por gentileza, fiquem em pé no seu lugar, por gentileza. Você não precisa ter vergonha, eu quero orar por você. Se você está perto de alguém que levantou a mão, então você pode ficar junto com ela, para que ela não se sinta sozinha. Então as pessoas que levantaram as mãos aceitando Jesus, fiquem em pé no seu lugar, por gentileza. Eu quero orar por você. Isso, todas elas. Isso, todas elas. Isso. Isso. Toda a igreja. Irmão, feche os seus olhos, por favor. Aonde há mais pessoas visitantes que precisam entregar sua vida a Jesus? Aqui na igreja, lá na galeria, onde estão? Eu estou com vergonha. Se outra pessoa levantar, eu levanto. É a tua salvação. É a tua vida com Deus. Eu não colocaria a minha salvação assim. Então, onde estão mais pessoas, a oportunidade está aberta. Eu preciso terminar. Eu sei que é uma noite de festa, que hoje vai estar um pouco mais longe, mas nós temos amanhã compromissos. Então, se há mais pessoas, eu vou fazer agora a última oportunidade que eu vou te dar, o último apelo. Se você quer entregar a tua vida a Jesus ou voltar para Cristo aí onde você está, eu sei que o Evangelho está falando com você. Eu não preciso aqui usar frases emocionais, nem colocar você em risco. Eu estou te convidando a entregar a tua vida a Jesus. Se o Evangelho não te chama, não sou eu que vou te chamar. Eu não posso ajudar o Espírito Santo. Por isso, se Ele está te chamando, então, aí onde você está, é a tua oportunidade, é a última oportunidade que eu vou dar para você que quer entregar a tua vida a Jesus, voltar para o Pai, ou de verdade ter um compromisso com Jesus. Eu até vou na igreja, pastor, mas eu não tenho uma vida com Jesus, e hoje eu quero fazer um concerto com Deus. Eu ouvi a pregação, acabei de ouvir a profecia, e eu quero hoje entregar minha vida de verdade. Eu quero fazer um pacto de verdade com Deus. Então, onde você está, a oportunidade está aberta de você se levantar agora. Eu quero que toda a igreja, coloque-se em pé agora. Vocês, por que eu pedi que elas ficassem em pé? Primeiro que vocês, para que ficassem em pé diante de Deus como uma atitude pública. Segundo, para que alguém se aproximasse. E eu vou pedir que essas pessoas que se aproximaram, você vai ficar responsável por essa pessoa a partir de agora. Você é responsável em pegar os contatos dela e trazê-la para a casa do Pai. Mas eu vou pedir a gentileza que você agora venha com essa pessoa aqui perto do altar, você que está perto dela. Traz ela juntinho com você. Isso. E eu vou pedir que a igreja estenda as mãos para abençoar essas pessoas. Isso. Que coisa linda, né? Olha ali, ó, máquinas, você está vendo aquilo ali? Ó? Olha ali o quebrantamento. Sabe o que é isso, irmãos? Esse quebrantamento aí, ó? Isso é obra do Espírito Santo. Mas é a palavra. Está vendo que não precisa dos homens agindo? Isso é o poder do Evangelho. Está vendo como dá para você ouvir a palavra, aprender a palavra, entender a mensagem, entender o tema, e Jesus fazer tudo isso? Está vendo?
suas mãos, olha irmãos, olha que coisa mais linda. Era para você estar em festa adorando a Deus, porque esse é o maior milagre. Olha aqui irmãos, caindo em prantos de joelho. Esse é o poder do Evangelho, irmãos. Estenda suas mãos para eles. Com licença, pastor. Vocês que estão aqui à frente, entregando sua vida a Jesus, eu vou convidá-los para que vocês repitam em alta voz essa oração comigo. Quem está do seu lado, você que está me assistindo aí na sua casa, nesse hospital, aonde essa mensagem chegar, você pode orar comigo também, aí onde você está. Eu quero que você repita esta oração em alta voz. Quem está junto com você vai orar com você, para que você não perca nenhuma palavra. Diga assim com bastante fé: Pai, em nome de Jesus, eu entrego a minha vida para Ti, e te confesso como meu Senhor, meu Deus e meu único Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu te recebo como meu Deus e meu único Salvador. Eu me arrependo de tudo que eu vivi, e eu digo sim ao Senhor Jesus. É o poder do Evangelho. Em nome de Jesus, receba um abraço de quem está perto de você. Eu vou pedir que os jovens venham receber essas pessoas. Isso, jovens, sai do seu lugar, venha abraçá-los. E eu quero orar com você agora, irmão. Enquanto nós já vamos louvar o Senhor, eu quero orar com você agora, que sentiu Deus falando com você. Coloque-se diante dele. Comece a se colocar diante dele onde você está. Nós vamos terminar esse culto adorando, adorando, adorando. Oh, nós vamos terminar adorando. Aí onde você está, meu irmão, feche os teus olhos. Diga: me ama. Me ama. Cante isso.
E que essa presença gloriosa do Espírito Santo esteja com você. E mais que isso, que quando terminar e você sair daqui, você saia tão cheio de Jesus, mas tão cheio de Jesus, mas tão cheio mesmo de Jesus, que por onde você passar, a quem você abraçar, para quem você sorrir, a quem você estender as mãos, que o reino de Deus se estabeleça naquele lugar, e que o amor de Deus esteja conosco. Nós celebramos o amor de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Irmão, se alguém precisar de sair, pode ir, irmão, em nome de Jesus. Mas Deus está fazendo algo extraordinário aqui. Se alguém precisar, não tem problema. Nós vamos terminar, mas se alguém precisar, não tem problema. Pode cantar bem suave. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. E ela debruçada na cama com a Bíblia. Eu falei, filha, mais um. Era mais de 1h30 da manhã. Eu vi a luz acesa. São coisas tremendas, irmãos. Daquilo que Deus opera, daquilo que Deus faz, são coisas que não têm preço na vida da gente. É isso. Pensar que muita gente é guiada, dirigida pelo youtuber, pelo blogueiro, pelo não sei o que, e etc, etc. Coisa séria, irmão. E aí pelos nós jovens aqui não tem problema, tá? Eles aqui até uns meia-noite e meia, tá?
Por eles aqui não tem problema. Estou falando mentir aqui não. Mentir não mesmo. Esses dias era o culto deles ali atrás ali. Que hora que terminou? Que hora? Culto deles, meia-noite. Não, qualquer, não tem mesmo. Deus trabalha e não tem. Vai e não tem hora para parar. Eu só segurei agora aqui porque tem aí. Não que os irmãos mais. Nós somos mais tradicional, aí nós estamos mais dentro do horário. Deus abençoe, queridos. Queridos do Bom Retiro, que bom que vocês vieram. Deus abençoe. Kleber, querido, tua filha está maravilhosa, hein? Meu, que linda, que princesa. Eu vi ela bem pequenininha. Olha aí que Deus é bom demais, né? Deus abençoe, tá? Deus abençoe, queridos. Que bom que vocês vieram. Ficamos felizes com a presença de vocês. Os nossos irmãos do Jardim Paraíso, os irmãos que estão aqui, que nos honraram, que Deus abençoe. Os teus convidados, que Deus possa abençoá-los de uma maneira muito especial. Todos que vieram nessa noite. Saímos daqui, irmãos, extremamente abençoados, porque Deus é bom, Ele é fiel. Poderia dizer tudo o que aconteceu aqui nessa noite, tudo o que aconteceu, impecável, perfeito na presença do Senhor, porque foi tudo para Ele. Amém, queridos? Por gentileza, se coloquem em pé. Que Deus possa abençoá-los. Mais uma vez, a consideração ao pastor Sérgio. Obrigado por ter enviado você. Também ao pastor Cássio, nosso coordenador geral. Deixa o nosso abraço. Pastor Eliseu, de igual forma, receba através de vocês a nossa consideração por todos que vieram nessa noite. Deus abençoe todos e todas em nome de Jesus. Tudo posso. Paz do Senhor, queridos, estamos despedidos em nome de Jesus. Ele está muito tarde agora.